a dupla que pôs o Brasil no topo do futebol e que deram 2 Copas do Mundo para o Brasil. De um lado, o Garrincha, o cara que popularizou a camisa 7 no Brasil. Ele que foi sem dúvidas um dos maiores camisas 7 de todos os tempos e que também se destaca por ter sido um dos, se não o maior, driblador da história do esporte. Ele já foi eleito o melhor jogador de uma Copa do Mundo. É ídolo supremo do Botafogo e da seleção brasileira e já foi eleito por diversas revistas como um dos maiores jogadores do século XX. E do outro, o Pelé, único jogador a ser campeão da Copa do Mundo por 3 vezes. Um jogador completo e sem defeitos. Ídolo do Santos e da seleção brasileira, Pelé também é um dos maiores artilheiros da história do futebol mundial, além de ser considerado o pioneiro do estilo joga bonito, já que ele era um jogador sem defeitos e bem à frente do seu tempo. Pelé e Garrincha jogaram juntos pela primeira vez no dia 18 de maio de 1958, em um amistoso entre Brasil e Bulgária no Pacaembu, em um jogo preparatório para a Copa do Mundo de 1958. E nesse jogo, o Brasil derrotou a Bulgária por 3-1. Nessa época, o Pelé era um prodígio de apenas 17 anos que tinha acabado de ser revelado pelo Santos, enquanto o Garrincha tinha 24 anos e já tinha conquistado 3 títulos com o Botafogo. Em 1958, Pelé e Garrincha tinham sido convocados pelo Vicente Feola, que na época era o técnico do Brasil, para jogar a Copa de 1958. Copa essa que foi sediada na Suécia. A convocação do Garrincha para a Copa de 58 já era esperado, mas a convocação do Pelé gerou uma certa polêmica na época, já que ele era muito jovem e inexperiente. No primeiro jogo da Copa de 58, Pelé e Garrincha não estavam no time titular e o Brasil derrotou a Áustria por 3-0. Mas na terceira rodada contra a União Soviética, eles ganharam posição. E aí o Brasil evoluiu muito e derrotou os soviéticos e foi avançando até a final, quando o Brasil conquistou o seu primeiro título em cima dos anfitriões, os suecos. E a dupla Pelé e Garrincha, com pouco tempo jogando juntos, já tinham em seu currículo uma Copa do Mundo. Já na Copa de 1962, o Brasil sofreu uma enorme perda no segundo jogo da fase de grupos, quando o Pelé se lesionou em um jogo contra a Tchecoslováquia e teve que ficar de fora do restante da Copa do Mundo, e deixou todos bastante preocupados na época. Mas o Garrincha chamou a responsa, e o Pelé machucado viu o Garrincha protagonizando atuações incríveis naquela Copa, e sob o comando do Mané Garrincha, o Brasil foi novamente campeão do mundo em 1962, sendo essa a segunda Copa do Mundo da maior dupla de todos os tempos. E na Copa do Mundo de 1966, que foi disputada na Inglaterra, Pelé e Garrincha jogaram a última partida juntos. E o último jogo deles juntos foi no primeiro jogo da fase de grupos daquela Copa, em um jogo onde o Brasil derrotou a Bulgária por 2-0, com gols de Pelé e Garrincha, sendo o primeiro gol marcado por Pelé numa cobrança de falta e o segundo gol marcado por Garrincha, também em uma cobrança de falta. No jogo seguinte contra a Hungria, Pelé estava machucado e não pôde jogar, e o Brasil, mesmo com Garrincha em campo, acabou perdendo para a Hungria por 3-1. E no jogo seguinte contra Portugal, Pelé estava em campo, mas o Garrincha não. E o Brasil perdeu para Portugal por 3-1 e acabou sendo eliminado ainda na fase de grupos. Mas apesar dessa eliminação, a seleção brasileira continuou invicta com Pelé e Garrincha dentro de campo.
E a essa altura, a dupla Pelé e Garrincha já haviam entrado na história. Eles atuaram juntos na seleção brasileira por 40 jogos, sendo 4 empates, 36 vitórias e nenhuma derrota, com o incrível aproveitamento de 90%. E isso é um absurdo. Romário e Bebeto, por exemplo, jogaram juntos por 24 partidas, sendo 17 vitórias, uma derrota e 6 empates. E o aproveitamento de Romário e Bebeto na seleção é de 70%. E sob o comando da maior dupla de todos os tempos, o Brasil venceu 2 Copas do Mundo e não perdeu nenhuma partida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima e falou!